boa noite, Metrópolis no ar. E aí, tá na torcida pelo Brasil na Copa do Mundo? Quem não tá? Eu tô torcendo. Eu tô torcendo pelo Brasil e eu vou torcer também pela paz, pela alegria, pelo amor, como já disse Jorge Benjor. A gente torce também para que histórias nos emocionem e a arte tem esse poder. Então vem com a gente, o Metrópolis te mostra tudo a partir de agora. A escritora Maria Villani mistura ficção e realidade no livro Memórias de Maria e um pouquinho de mim. Nele, a autora fala sobre preconceitos, crendices, orfandade e as diversas violências sofridas pelas mulheres. Ela é nossa convidada no estúdio do Metrópolis. Estrelas Escolhidas é a nova exposição do artista visual Luiz Erbini. Ele apresenta 230 obras produzidas nos últimos 10 anos de carreira. Já não somos mais escravos da solidão. Tem lançamento do cantor e compositor Marcelo Falcão. O álbum Legado une rock, rap, samba e pop. O artista mostra que continua sendo uma das vozes mais marcantes da música brasileira. Tudo aconteceu, tudo muito rápido, de forma estranha, levando o mundo a refletir, acreditar mais nos nossos sonhos. Eu acho que é continuar falando das coisas que eu acredito, coisas que mudam a minha vida, a vida das pessoas, a partir do momento que eu subo no palco, que eu lanço um disco, que eu canto uma música. E uma fase feliz de poder fazer uma ponte entre gerações. Tudo aconteceu, tudo muito rápido, de forma estranha, levando todo mundo a refletir. Eu tinha um sonho de ver o Tony cantando comigo, eu consegui, hoje Cidade Negra voltou. Eu tinha um sonho de fazer uma homenagem para o Chorão, eu consegui com o Legado. E a gente vai até para a geração atual com a nova geração, que ficaram meus amigos. Os moleques ficaram amigos do tiozão. Então acho que eu consegui não só ter a amizade deles, mas ter também a percepção deles do mundo atual, para estar comigo cantando coisas que realmente mudam a vida, não só da geração deles, mas tem mudado a geração, minha geração também há muito tempo. Disposição pra nós aqui não falta, então porque nós tem a maior taxa de desemprego. Faz diferença minha fé no mundo desigual. O Legado está em construção, mas era legal nesse momento que eu pudesse dar um grito para que a nova geração nessa ponte pudesse olhar para essas bandas que fizeram e fazem ainda a diferença, nacionalmente falando. Vida é como um sopro que ninguém pode prever. Eu queria voltar a brincar com a história dos beats e do orgânico junto. Já tinha feito isso há muito tempo atrás, mas eu queria reforçar isso. E nessa brincadeira eu falei assim, eu vou pegar o teu beat com o violão, depois eu vou pegar a minha banda e vou botar ela por cima. E eu vou ter esse peso do que é o beat com o orgânico do tocado. E foi super válido e super feliz que eu idealizei isso e consegui realizar. Eles querem que você se sinta mal, pois assim eles se sentem bem. Mas tudo que é bom me lembra você, vem comigo até o fim. Uma maneira de eu fazer uma homenagem simbólica para esse cara querido da geração dele e um cara como amigo meu faz muita falta. E tá tocando muito na rádio, eu acho que esse simbolismo que tá tocando bastante na rádio é o Legado, Marcelo Falcão, Chorão e Charlie Brown, é de que as pessoas têm muita saudade, que as pessoas sentem falta do tocado, do gritado, do desabafado e daquilo que realmente pode dar um chacoalhão na pessoa, sabe? O legado aqui será pra vida inteira. O passado ele me alimenta todo o tempo para saber de onde eu vim, do dia novo, e que meus valores que vieram de lá eles nunca vão mudar, porque não é para mudar. Foi a concepção de como você viu o mundo e como você enxerga o mundo agora. Como era antigamente lá, sem as oportunidades, e trabalhando com o que virou oportunidade. As oportunidades para mim, de lá para hoje, é que eu abra essa porta para outras pessoas. E ter aquela essência que é continuar falando coisas que realmente mudam a minha vida e mudam a vida das pessoas. Não estar no palco a passeio, nunca foi. Então eu nunca vou deixar de botar os dedos na ferida do meu jeito, mas também vivo outras coisas. Não dá para ficar só dando essa martelada. E no viver outras coisas, cabe espaço para a gente falar do coração, falar do amor coletivo, e nada acontece se não for um coletivo. Já não somos mais escravos da solidão. A antena tá no ar, a ideia tá na nuvem, e a mente coletiva em constante evolução, resolução. Olha aí, a turnê O Legado estreia no dia 8 de agosto no Rio de Janeiro e segue para Porto Alegre, São Paulo e Curitiba.
O governo do estado anunciou hoje a sede definitiva da Escola de Música do Estado de São Paulo, a EMESP Tom Jobim, e de sua orquestra jovem. É importante, né? Porque é um projeto que já formou tantos jovens. E essa sede, ela vai ocupar a rua Piratininga, localizada no Brás, no centro de São Paulo. O espaço é quase 3 vezes maior que a sede atual e vai permitir ampliar as atividades artísticas de milhares de alunos. A mudança faz parte das celebrações dos 40 anos da EMESP, que serão completados em 2029. Vamos de literatura agora? Com esse livro aqui, ó, tá aqui na minha mão. Cadê o livro? Tá aqui, ó, com esse livro aqui, Memórias de Maria e um pouquinho de mim. É da Global Editora. É um romance de Maria Villani, que conta a história de muitas Marias, inclusive a da autora, que é, deixa eu falar assim, uma devota das artes e da educação, uma mulher nordestina de Fortaleza, no Ceará, que vive no bairro do Grajaú, na periferia sul de São Paulo, há mais de 50 anos. E olha, ela tem marcas nesse lugar, nesse território, no seu país, como ela diz. Um prazer receber aqui para uma conversa com a gente. Muito bem-vinda, Maria Villani. Muito obrigada. Que bom que você está aqui. Muito agradecida, Bia. Estou feliz. Eu também estou feliz. Para você falar do seu 7º livro. Você tem muitos livros de poesia, né, dentro da sua trajetória, mais livros de poesia. Sim. São 5 deles. Também tem contos, tem literatura infanto-juvenil e tem esse romance aqui. Um romance que tem uma prosa poética, né? Você não tem jeito. A poesia, você vai misturando tudo, né? É. Não tem como fugir. Não tem a como poesia está entranhada na minha alma. E é o mesmo processo de feitura da poesia e desse livro aqui? Esse livro aqui de memórias teve um processo diferente, imagino, né? Sim. Que processo foi sim. esse? Primeiro, a gente precisa sentir o que a gente está definindo, né? Não tem como definir sem antes sentir. Então, para escrever, eu tive que sentir a dor dessas mulheres, né? Porque tem muito de ficção, mas tem muito de realidade, que na minha infância eu presenciei. Entendi. Então, talvez essa sua criação aqui está embrenhada de muitas histórias que você viu, muitas histórias que você ouviu. E o interessante é que tem muitas personagens chamadas Maria, isso não é por acaso. Todas as mulheres são Marias. Uhum. E assim, eu digo que Memórias de Maria e um pouquinho de mim são histórias emendadas. É como se fosse uma colcha, né? Porque eu era criança, eu presenciava a forma como a mulher, a criança, o órfão eram tratados. E isso me deixava muito mal, porque eu era órfã também, né? E como eu era tratada? Dessa forma, né? Como um peso. Então, eu sentia a dor dessas mulheres, eu sentia a dor dessas crianças e eu sentia a minha dor. E um belo dia eu falei, eu não aguento mais, eu tenho que contar. E aí nasceu Memórias de Maria e um pouquinho de mim. E é por isso, aí a gente entende esse um pouquinho de mim, né? Essas Marias que você acompanha e que estão no livro, são mulheres que são, muitas vezes, separadas dos seus sonhos, né? Mulheres que não podem viver os seus sonhos plenamente, mulheres que vivem preconceitos, que vivem violências. O quanto disso já mudou, na sua opinião? A senhora que acompanha tantas vidas, tantas histórias, tantas pessoas que estão ao redor da senhora. Mudou para melhor, mas ainda precisa mudar mais, melhorar mais, né? Porque a mulher, na nossa sociedade, da minha época, porque eu estou com 76 anos, né? Não tinha vez, não tinha voz, não tinha direitos, só tinha deveres, não é? E hoje nós já erguemos a cabeça e pelo menos já podemos reivindicar. Claro. Já podemos brigar pelo nosso lugar, que é nosso de direito. Sim. E esse lugar é negligenciado. Entre as muitas Marias, a gente tem uma delas que a gente acompanha mais. Maria, eu chamo Maria II, é Maria II que você Maria chama? Maria II é a mãe da Mariinha,
que é o foco, né? Exatamente. Principal. Então tem a Maria II, que a gente acompanha, essa Sim. mulher, que é a Sim. mãe da Da Marinha, Marinha, que a gente é. acompanha, uma menina santa. Sim, 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 sim. E ainda tem esse desdobramento, né? Interessante essa história dessa menina que renasce. De onde vem essa história? Essa é da imaginação ou a senhora viu isso acontecer? Eu ouvi contar. Eu ouvi contar, né? E depois eu fui pesquisar. É uma morte clínica, né? Que a menina sofreu, que se chama catalepsia. E eu fui buscar entender porque a menina tinha ressuscitado, né? E, na realidade, ela não ressuscitou, ela não havia morrido. E a Né? senhora trouxe essa história. Trouxe essa história. E essa menina santa que mobiliza o livro de alguma forma, né? E na hora que essa menina, que já é mulher, que já passou por toda a sua trajetória, e ela sucumbe, e ela, no mesmo momento, termina a procissão dos devotos por ela, né? Então, ela é santa para os devotos, mas e para ela? É um questionamento, né? Quer dizer, nem tudo que parece é. Exatamente. Agora, tem algo muito interessante no livro, que ele é separado por capítulos, e cada capítulo é um dia. A gente começa ali com Grajaú, São Paulo, a data, o horário. E antes do capítulo começar com a história que a gente está acompanhando, tem você dizendo como é que você estava naquele dia que você escreveu sobre isso. Isso é tão interessante. Você, essa vontade de falar com o leitor está aqui nessa linguagem, né? Sim. Você conversa com o leitor. Por que contar como estava a autora que escreveu aquela história? Por quê? Sim, então, isso nasceu de uma dificuldade de acessar os personagens, ou seja, de fazer com que os personagens contassem para mim as suas memórias, né? Então, eu resolvi contar um pouquinho de mim para que os personagens se soltassem. Então, foi um diálogo com os personagens, ao mesmo tempo com o leitor. Entendi. Né? E um processo criativo Sim, também, no final das contas. Sim. Você começa falando de você para que o personagem possa falar dele. Fala dele, isso. Eu amei. Tem uma questão também que eu acho interessante, que é uma escritora se colocando e o sofrimento da escrita e o seu próprio sofrimento. Isso para você, em algum momento da vida, foi um tabu? Falar das suas emoções e do que você sentia e do seu sofrimento e das suas angústias. Isso foi um tabu? Eu sentia vergonha. Eu venho da exclusão, não é? Eu venho da exclusão, minha filha. E eu sou de uma época que a gente tinha vergonha de mostrar o alimento que a gente comia. Então, imagina falar das minhas emoções. Então, isso foi um processo muito árduo, que os meus filhos me ajudaram muito. Né? Então, depois que eu fui mãe, depois que os meus filhos adolesceram, que eu adolesci com eles, eu comecei a me libertar. Né? Que bonito isso, porque a gente tem... cada um carrega a sua trajetória de evolução de maneira diferente. E é linda essa história com seus filhos e que a gente vai acompanhando, porque você estuda com eles, né? Sim. Isso é muito bonito e vocês já contaram muitas vezes. A dona Maria Villani tem quantos filhos? 5 filhos. 5 filhos. A gente conhece, ela tem um bem famoso, que é o crioulo, o Clebinho para ela, mas o crioulo pra gente, um deles. E depois de conseguir colocar os filhos na escola, que ela foi estudar junto com eles. E isso foi muito bonito, foi uma coragem da senhora. Tem que ter coragem, às vezes, para quebrar ciclos, né, dona Villani? Tem que ter coragem, disposição e fé em si mesmo. Precisamos acreditar em nós. E temos que colocar o nosso nome na nossa agenda. Porque eu tinha que cuidar da formação dos meus filhos, mas eu tinha que cuidar da minha também. Claro. Então, porque geralmente as mulheres, elas cuidam dos outros e esquecem de si. E quando chega na velhice, está no último cômodo da casa. E a arte foi esse lugar de conexão com a sua comunidade,
com você mesma, com os seus filhos. Isso é bonito. A poesia, a música, o que chama primeiro a sua atenção? O que te comove primeiro dentro dessas manifestações artísticas? Olha, a arte para mim para mim é o caminho, né? Eu sei que é um caminho, mas para mim é o caminho. A música, ela fala muito alto para mim. A música, porque ela consegue entreter sem deixar você no lugar fixo, sabe? Você está em movimento com o ritmo, as vibrações do som, né? Então, você esperta tudo em você, desperta tudo. O seu corpo está presente. Sim, né? a música, né? Agora, a poesia, eu comecei a escrever poesia por incapacidade de cantar. Aí ela tem um filho cantor, não é a vida, eu vou dizer, viu? E aí foi a poesia que te deu vazão para tudo que você queria passar e sentir. Tem uma passagem muito linda que você fala de uma palavra que você ama, e eu também sou dessas pessoas que se apaixonam pelas palavras, aí eu também amei. E que você, quando ouviu o primeiro, camomila. Camomila, que linda! E é bonita mesmo. Se apaixonar pelas palavras é bom, né? Porque é um jeito diferente de olhar para a vida. Sim. E aí a minha palavra predileta, quando você falou camomila, eu pensei, qual é a minha? Você acredita que a minha palavra predileta também está aqui nas suas palavras? Porque é ensimesmado. Ensimesmado. É uma palavra que eu amo. E que você escreveu. Aí eu tô lendo aquela, eu digo, ela também gosta dessa palavra, porque ela escreveu. Escrever poesia para você é diferente de escrever de escrever esse romance, né? Sim, é diferente. O processo é outro, né? Porque a poesia tem uma coisa chamada inspiração e a outra chamada transpiração, né? Sim. Porque assim, uma vez uma pessoa falou para mim, mas dá trabalho? Mas não é inspiração? Eu falei, mas também vem a parte da transpiração. Uma palavra, às vezes, me dá o mote para uma poesia. Né? Entendi. Parte de um outro lugar. A partir de uma palavra, a partir de uma imagem. Né? Você passa no jardim e vê uma flor desabrochando, né? E você não necessariamente vai falar da flor, mas você fala do sentimento de você ver aquela flor desabrochando, você também está desabrochando. Então, você acaba falando de si. Isso é lindo. E é por isso que estou muito feliz de recebê-la aqui. Muito e é por obrigada. isso que toda vez que eu te encontro por aqui, nas feiras literárias, no seu bairro Grajaú, eu tenho uma memória muito especial de uma caminhada poética que nós fizemos, o povo todo falando poesia, andando pelo Grajaú. Muito obrigada pela sua existência. Eu que agradeço. Muito obrigada e parabéns pelo livro. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, até a próxima, que seja breve. Que seja breve. Ela escreve bastante, faz tanta coisa, daqui a pouco está aqui de novo. Obrigada, querida. Obrigada, muito até mais. Obrigada. Papo bom, né? E tem mais. No próximo bloco, a gente mostra para você a nova exposição do Instituto Tomiotaki em São Paulo, que está imperdível. É sobre o artista visual Luiz Erbini, que apresenta Estrelas Escolhidas, uma mostra que apresenta a produção da última década desse artista. Uma produção dedicada a monotipias e pinturas. Daqui a pouquinho eu te explico um pouco mais. Até já. Estamos de volta para falar que está em cartaz no Instituto Tomiotaki, aqui em São Paulo, a exposição individual Estrelas Escolhidas, de Luiz Erbini. A mostra reúne mais de 200 obras que mapeiam a última década de produção experimental desse artista. O ponto central da exibição é o uso da botânica na monotipia, uma espécie de impressão que, nessa mostra, usa folhas e cáscaras de árvores. O Metrópolis foi lá conferir.
esse título da exposição, Estrelas Escolhidas. Por quê? Esse título é porque eu escrevi um texto há um tempo atrás que eram estrelas escolhidas, que eram... Eu fui para Inhotim fazer uma série de gravuras lá em Inhotim, logo no começo, quando eu comecei a fazer as monotipias, e eram estrelas botânicas. E aí eu escrevi um texto que ficou com esse título de Estrelas Escolhidas e aí a Luísa gostou do nome, a Ana também, e a gente acabou adotando o mesmo nome. Aqui a gente tem exemplos de trabalhos que muitos estavam com ele no ateliê, então estão sendo vistos pela primeira vez. E aí a gente tem toda a pesquisa, desde o uso de papéis diferentes, até técnicas diferentes, tintas diferentes, enfim. Então, para o público vai poder entender todo o desenvolvimento dessa pesquisa do Luiz Zerbini ao longo desses 10 anos. Já aqui dentro da exposição, quando eu te perguntei qual é a sua preferida, você não titubeou, ao contrário de muitos artistas. Você na hora falou, é essa que está atrás de você. Por quê? Eu acho que é porque ela é nova, ela acabou de ser feita e eu gosto muito de quando a coisa vai acontecendo, eu ainda estou sobre o impacto da criação dela, então eu ainda estou meio atraído por ela e ainda olhando muito para ela, tentando entender o que ela representa. O senhor estava assistindo o vídeo ali de uma pessoa na prensa. O que você achou? Achei inusitado. Uma sensação bacana, bem original. Eu nunca tinha visto como é feito isso, né? O que mais chamou a sua atenção na exposição? Acho que é um conjunto das gravuras do Zerbini. Você sabe que ele está no Rio de Janeiro com 2 ateliês. Ele tem um ateliê da pintura e um ateliê para fazer esse trabalho incrível de gravuras. O que você gostaria que as pessoas levassem depois de passear pela exposição? Eu gostaria que as pessoas prestassem atenção no que tem em volta, sabe? Olhasse o mundo, sabe? Eu acho que a função do artista é meio fazer as pessoas olharem o mundo, prestarem atenção com atenção, né? E às vezes tem coisas que estão do seu lado que passam desapercebidas, que são as coisas mais fundamentais na vida. O que há por trás dos prazeres da boa mesa? Para alguns, eles passam por segredos de família que atravessam gerações. Já outros seguem na busca pela perfeição. Aproveitando a última temporada da série O Urso, a gente visita uma cozinha fictícia frenética, faz uma degustação de vinhos e passeia pela Itália com o ator Stanley Tucci. Veja as nossas dicas do streaming. Wow, that is delicious. Oh, man. Stomach? Wow. A ideia do ator norte-americano Stanley Tucci de percorrer a Itália provando diferentes sabores e comprovando as diversas culturas dentro de um país surgiu há 20 anos. Apenas recentemente, o público pôde adquirir o ticket para essa viagem com direito a 2 temporadas. I love the sound of cooking. Yeah. It's sort of music. It is. Tucci na Itália percorre o mar e a montanha. O ator, conhecido do grande público por seu papel em O Diabo Veste Prada, divide mesas enormes com famílias lideradas por nonas e mamas. Também se espreme em cozinhas apertadas de revelações da gastronomia, que reimaginam texturas para delícias tradicionais. You are a good cutter. Babe. Come on. Nas palavras de Tucci, políticas, ideais, religiões e dinheiro dividem as pessoas, mas a comida não faz isso, ela as une. Nesse clima de confraria, o programa é também uma carta de amor à Itália, sem deixar de lado as contradições que atravessam sua história. Well, I'm never leaving. Sim, grazie. Feel better now? I feel much better. Me too. Much better, yeah. All right, should we eat? Camille, car si tu m'écoutes, c'est que je suis déjà mort. A série franco-japonesa Gotas Divinas também viaja por alguns lugares do mundo. Aqui a estrela é o vinho e seu universo, do cultivo ao brinde. Inspirada no mangá de Tadashi Agi, seu ponto de partida é a disputa pela herança de Alexander Leger.
Ele é um renomado enólogo que criou um guia que leva seu nome. Com a morte repentina, seu patrimônio milionário de vinhos fica entre a filha Camille, com quem teve uma relação difícil, e seu aluno aplicado, Issei. I had instructions to give this to whoever won the competition. Leger arma uma verdadeira arapuca que envolve os dois em uma competição acirrada. Na segunda temporada, Camille e Issei dividem o conhecimento para decifrar os segredos daquele que seria o melhor vinho do mundo. Mas sentimentos antigos vêm à tona e a trama segue com conflitos. Our father was a twisted sick man. Forced us to fight each other. I could never compete with his precious wine. Chef, you good? Just take a breath. Listen to the pan. You hear the music? Mas nenhum conflito gastronômico chega perto de O Urso, série aclamada que acaba de chegar à 5ª e última temporada. I'm not giving up. We're gonna keep operating. Richard, I am selling the building. Com Carme desistindo do sonho de seu restaurante estrelado, resta a Sidney, Rich e companhia tocarem o negócio que já dava sinais de naufrágio. Everything's either gonna be okay. No, stop! It's not sucking! A temporada começa com Chicago quase um personagem da atração debaixo de um temporal sem precedentes. Depois da desistência do chefe, a turma decide como consegue seguir em frente. But we have each other and nothing left to lose. Mas tudo tá fora do lugar. Faltam pessoas e ingredientes requintados. Sobram pressão e contas no vermelho. Every second counts, baby. Next course, fire! I spent so much time running from this place. Qual será o desfecho de O Urso? Série que debateu de forma singular a competição na alta gastronomia, a autocobrança por excelência no trabalho e a fragilidade de nossas relações. This is how we keep this place alive. This is the bear. Anota aí, se você não quer ficar no futebol, já tem opção. E o Metrópolis de hoje chega ao fim. Amanhã a gente está de volta às 10 da noite, esperando por vocês, logo depois do Jornal da Cultura. Um beijo e até lá.